sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, mas isso tudo vocês já sabem. Sabem também que esse é um espaço de inclusão, um espaço para mulheres que desejam estar mais antenadas sobre seus direitos e também para aquelas que desejam sair da violência. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama a Delegada. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre autossabotagem, liderança com propósito e inclusão. Para isso, trouxemos uma convidada super especial que aborda esse tema do jeitinho que a gente gosta, com profundidade e leveza. Lina Pietras é especialista em quebra de autossabotagem, mentora empresarial, estrategista de inclusão e palestrante internacional, vencedora do Prêmio Alemão de Diversidade 2020, fundadora do que, Lina? Purpose Hub. E autora do livro Profundo Olhar. Ela tem mais de 20 anos de experiência ajudando líderes e organizações a se transformarem. Tem um trecho do teu livro, Lina, que você fala que você precisou aprender a dizer não sem culpa. Como foi para você esse momento? Qual o significado para você e que você gostaria de dizer para as outras pessoas? O que significa dizer não sem culpa? O que se mudou na tua vida? Então, eu acho que em uma frase, para você ser generoso, você precisa colocar limites. Eu aprendi isso. Eu achava que generosidade, você tá servindo os outros, fazendo o melhor dos outros, você se preocupar com os outros, né? Porque eu me considero uma pessoa muito privilegiada pelo fato que, apesar da deficiência visual e todas as coisas, eu nasci com esse dom, né? Então eu achava que eu precisava, né, abraçar, salvar o mundo. Mas com isso eu não colocava o limite e eu não me levava a sério. Você achava que para ser generosa tinha que dizer sim o tempo todo? Exatamente. E aí quando eu dizia não, eu interpretava que a pessoa ficava magoada, ofendida, né? Que ela falava assim, seletivo, né? Você ajuda aqui, mas você não me ajuda. E aí isso é um gatilho meu, entendeu? Aí entra a autossabotagem. A pessoa falava assim, você é ingrata, eu tô aqui acreditando em você, eu tô aqui, quero sua ajuda porque eu te admiro e você está me rejeitando. Eu tô te ajudando e agora você não quer me ajudar. Exatamente. Então aí entra a questão que no começo, quando eu comecei a aprender a dizer não, né, eu sentia muito o sentimento de rejeitar os outros. Aí eu falei, cara, eu tô excluindo os outros da minha vida. Aí eu me sentia muito culpada. No começo, eu dizia não para os outros, né? Porque eu entendi que eu preciso cuidar de mim, me levar a sério. Só na minha percepção, as pessoas ficavam ofendidas. Então eu estava excluindo as outras pessoas. Quem sou eu para tirar o direito da outra pessoa que está procurando ajuda minha? Quem sou eu para dizer você não que defendia a inclusão, achava que ao dizer não você estava excluindo. Exatamente. Entendo. Eu estava nesse momento. Só que eu aí entendi que eu acho que aí eu quero trazer assim o primeiro ano em qual eu comecei o meu negócio, ser autônomo, que foi em 2020. Eu trabalhei muito nesse ano. Eu cheguei no final do ano e eu não tinha €1 para pagar uma conta. Eu trabalhei muito, eu trabalhei como voluntária, eu atendia as pessoas. Eu achava assim, no primeiro ano, depois de mais de 20 anos de uma carreira dentro do mundo corporativo, agora eu tô livre, agora eu posso ajudar todo mundo que eu quero ajudar. E aí todo mundo falava, me dá um conselho aqui, me dá um conselho aqui, faça um... E eu achava que quem sou eu no meu primeiro ano do meu negócio de dizer não? Quem sou eu agora que eu tenho tempo aqui? Você achava que não podia nem cobrar pelo teu trabalho? Eu não podia nem cobrar, não podia dizer não, né? De quem eu cobro. Eu cheguei no final do primeiro ano do meu negócio. Exausta fisicamente e sem um centavo no bolso. Exatamente. Aí que eu, de 2020 para 2021, eu falei assim, não tá alguma coisa errada.
Aí eu falei assim, agora eu tenho que aprender a dizer não. Só que aí eu não entendia como é que fazer não, porque eu falava não, aí e a pessoa ficava com a cara assim, sabe? Ou falava mal de mim. E depois de trabalhar isso em 2021, demorou uns 2 anos para eu entender isso. Aí eu entendi assim, eu não sou responsável pela realidade dos outros. Se a outra pessoa está interpretando o meu sim para mim, que é o não para o outro, porque um sim para você sempre é um não para o outro. Quando alguém te convida, te chama, te dá uma proposta, quer você que você trabalha com ela, com eles num projeto, e você fala, obrigada, não posso, né? Não quero, entendeu? Não é que eu não posso, simplesmente eu estou priorizando agora o meu tempo eu, Sim, um né? outro momento da O minha meu momento. vida. E isso que é o autocuidado. O autocuidado é isso. O autocuidado é você aguentar todas as caras feias em sua volta, Sim. o julgamento, mas aí você não se sentir mais culpada nisso. E se Isso, priorizar. exatamente. Então, eu comecei a me levar a sério, me priorizar e falar assim, gente, eu sou uma pessoa honesta, transparente e eu gosto do ser humano. O meu propósito é melhorar a vida dos seres humanos. Então, se você, pessoa, mulher, Está interpretando de um entenda jeito de um jeito, diferente. paciência. Ok, tá tudo bem. Ok, tá tudo bem. Quando foi realmente assim. Aliviou a aumenta- carga. Isso faz 2 anos. Eu completei 40, por causa disso que eu acho que toda mulher tem que completar 40. Eu acho a década dos 40 maravilhosa, Sem dúvida, eu não posso discordar. né? Também Porque estou na casa dos 40. aí eu falei assim, eu realmente falei assim, paciência. E me deu tá uma tudo bem. leveza, tudo bem, porque assim eu posso dizer sim para coisas que estão dentro do meu propósito. Sim. E tem coisa dentro do sim que é, por exemplo, fazer contabilidade, uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer para o meu negócio, né? Então, eu acho que o não sem culpa, né, o limite, né, é exatamente disso. Eu posso ser a melhor versão de mim mesmo, sim, primeiramente eu cuido de mim, eu me entendo, eu me assumo, eu entendo quais são os meus gatilhos, né? E realmente eu também aguento se todo mundo em minha volta fala assim, ela tá sendo egoísta, ela agora virou estrela, ela agora é isso, ela só tá focando nisso. Você deve saber, Sim. o mais que a gente cresce, que a gente brilha, mais opinião os outros têm sobre o que é. Mas eu acho que uma vida com propósito, né? Que a gente tá falando com propósito também, uma vida com protagonista. Isso não tem preço. Não tem. E é o relacionamento, e mais importante é que você tem com você mesmo. E Lina, eu vou lhe dizer, viver com propósito, escrever um livro, transformar a tua trajetória de superação da dor num método e ajudar pessoas a trilharem um caminho diferente, isso é tão gostoso de se viver que eu digo a você, você chegar no final de ano exausta fisicamente, exausta emocionalmente, sem um centavo no bolso, isso não é nem sustentável. Ia chegar um momento que você ia quebrar fisicamente, porque seu corpo não ia suportar tanta exaustão. Então foi muito bacana você ter vivido tudo isso e estar hoje podendo falar sobre isso e ajudando outras pessoas a fazer uma escolha diferente. Exatamente, eu acho que é isso por causa que a gente tem que passar por experiências. Tem vezes onde eu pergunto, você não poderia ter aprendido isso de uma outra maneira? Por que você não aprendeu com os erros dos outros? Por que você repetiu os erros? Porque essa vida, todo mundo é um individual, né? E eu tento pelo menos não repetir os mesmos erros, né? E sempre levar um aprendizado. Mas não é fácil. Tem dias porque o mais determinado que nós somos, você deve saber isso, porque você também brilha em tantas. Você está aqui fazendo um podcast, tendo esse bate-papo comigo, você tem a sua profissão como delegada, você é a mãe, você é esposa, você é amiga, você é voluntária, tantos papéis e tantas outras pessoas que acham que têm uma opinião e acham que a gente tem que fazer. Você tem que fazer. E julgam o tempo inteiro. Sim. A sociedade julga muito, Julga principalmente muito. as mulheres.
as pessoas são muito rápidas em julgar as mulheres, né? Exatamente. Mas a gente sabe a dor e a delícia de sermos mulheres É. e tem um lado muito gostoso. Eu amo ser mulher. Eu acho que as mulheres têm um potencial para transformar o mundo num lugar melhor e a gente tem começado a refletir mais sobre isso e exercido um pouco mais esse papel e essa função de agente de transformação. E eu estou vendo que você está É. fazendo isso também, né, Lina? Deixa eu te perguntar uma coisa. No livro você fala também sobre medo e sobre perfeccionismo. Fala um pouco sobre essas duas coisas, esses dois elementos na tua vida. Eu acho assim, o perfeccionismo é o pior de todas as estratégias de autossabotagem é o perfeccionismo, porque é uma ilusão. É quando a Eu gente, já fui muito perfeccionista. né? E aí a gente acha que a nossa vida é um jogo finito, que a gente só tem quando a gente chegar lá, eu só tenho que entender tudo, eu só tenho que ter Só aprendido, isso, entender tudo. só isso, só entender tudo. Besteira, Exatamente. entender tudo é uma bobagem, é E muito aí a fácil. gente tenta controlar, porque a perfeição não é mais do que menos do que a ilusão do Do controle. controle, isso mesmo. E do controle dos outros. Não É tem, gente, impossível. não tem. Você pode ser CEO, você pode ser presidente, você pode ser delegada, você pode ser autora, você pode ser jovem aprendiz. Não Não tem interessa. como. Não tem, isso é uma ilusão. Mas é vendido que você pode chegar num momento que, quando você está na posição de poder, você vai controlar. Não, você não vai. Não vai. Vamos tirar isso. Então, Vamos desmistificar, né? E abrir o exatamente. jogo. É uma Exatamente. ilusão mesmo. É uma ilusão. E aí eu achava, primeiramente, quando eu abro mão da perfeição, então vou ser uma pessoa só mediocre, eu não tenho mais ambição. Só que aí eu falei: "Não quero, eu quero sonhar alto". Aí eu entendi que a perfeição, com o mindset de crescimento, com a mentalidade de crescimento, é você todo dia decidir de manhã que você quer fazer seu melhor. O Todo dia, quando eu acordo de manhã, eu vou fazer o meu melhor Dentro hoje. das minhas circunstâncias. Exatamente. Que um dia pode ser que você acorda de manhã, você fala assim: "Nossa, eu tô com essa dor de cabeça, dormi mal", alguma coisa, não interessa. Então o seu melhor pode ser de você não atender o telefone, porque você vai atirar em todo mundo. Existe dias E respeitar esse e dia também, respeitar né? Por também. favor, né, gente? Não vamos sair atirando em todo mundo no Não, dia que a gente não está bem. É isso mesmo, e não exatamente. atende o telefone. Não atende o telefone. Tem dias quando eu falo, mesmo eu tendo consultas com clientes meus, tem dias quando eu acordo, quando eu falei assim: "Hoje eu não vou conseguir ser empática, me desculpa, eu não vou conseguir". É melhor reagendar. Exatamente. E eu falo isso para os meus clientes. Eu falei: "Eu não posso falar com você sobre autocuidado, se eu não estou fazendo o que eu te falo". Então, e excelência é isso. Então, para mim, excelência, né, todo dia ter na cabeça que eu quero entregar com excelência o sorriso no caixa no supermercado, o bom dia que eu dou, o meu trabalho, entendeu? Não só no trabalho. Isso é também ser honesta comigo mesma. Então, eu transferi essa perfeição num poder, numa energia dentro de mim, num motor dentro de mim que me faz uma pessoa melhor. Mas eu falo da perfeição porque essa ilusão é o que a gente aprende nas escolas, nas faculdades, quando a gente olha para o LinkedIn: "Ai, você tem que fazer isso, quando chegar lá você vai ser". Ah, mentira. E a questão do medo eu acho muito interessante, porque o medo em si, ele é uma coisa aonde a gente não sabe se é a verdade. Porque o medo, em primeiro, é essa coisa, não é invisível, mas não é tangível. Então, quando você tem medo de falir, quando você tem medo de ser rejeitado, quando você tem medo de crescer, porque não, hoje em dia eu entendi que as pessoas têm muito mais medo do sucesso e do crescimento do que de falir. A pessoa, você vê, mulher é uma coisa incrível. A mulher tem mais medo do crescimento do que ficar na caixinha. Falei: "Gente, que loucura é isso?" A Porque gente às vezes reclama da caixinha, é mas exato. tem muito mais medo de sair da caixinha. Aí o que eu falo dentro do meu livro e dentro do meu trabalho, quando você está com medo de alguma coisa, é aquele momento quando você tem que sentar junto com o medo e falar assim: "Quem é você? Esse medo é meu ou esse medo é de outra pessoa?".
Porque, Tereza, para ser bem sincero, a maioria dos nossos medos e das nossas emoções negativas não são as nossas. São coisas que a gente aprendeu em casa, são coisas que a gente escutou, são histórias que a gente leu no Instagram, que a gente viu nas mídias. Então, a gente precisa, né, acho eu, convido todo mundo para você sentar com medo e fazer aquele cheque de realidade. Senta e Uma fala conversa assim, franca uma com o conversa medo. franca com medo. E aí você vai ver que o medo, que é esse vulto, né, porque o medo é uma coisa: "Ai, eu tô com medo, tô com me", mas você tá com medo de quê? Na maioria das vezes a pessoa não sabe te responder o que é o quê. Porque quando você senta e tem essa conversa franca com medo, você vai ver que o que tá dentro desse medo são coisas com quais você pode interagir. Aí eu sempre falo, quando você ter essa conversa franca com o seu medo, e aí crai, não, então na verdade eu não tenho medo do sucesso, porque eu quero ter sucesso, eu quero brilhar. Eu tenho medo se eu vou perder a conexão com minha essência. Eu tenho medo De se eu não ter tento. tempo para a família, É, eu tenho medo que depois eu não vou que eu ser. mude. Que eu mude, que eu vou ser excluída do meu círculo de amigas. A gente estava falando sobre o julgamento. Nossa, Teresa, o que eu mais desejo nesse mundo, que nós mulheres, entre nós, a gente para de se julgar. Sim, Eu trabalho com tantas líderes, né, que estão em alto cargos, que falam: "Lina, pelo amor de Deus, eu não quero ter mais mentora alemã também não, mas mentora, mulher. Não quero mais. Eu quero ter um mentor, eu quero ter uma pessoa, eu quero ter um chefe que seja um homem, porque eu cansei de ser limitada para ser só mulher". E eu não sei o porquê, mas pelo menos na Europa e na América do Norte eu vejo isso muito, que a aliada da mulher de liderança, né, eu acho que a gente fala de aliada também, né, que parceiras, parceiras, né, sócias, sócias em momentos, né, de liderança, né, sim, realmente, eh, né, o uma puxa a outra, infelizmente, a realidade de hoje, no mundo corporativo, que eu vejo nas áreas em quais eu atuo, não é puxar para cima, é não é puxar puxar para para cima. baixo. Essa é a tua É experiência. minha experiência. Sim, acho que a gente precisa sim praticar mais sororidade. Eu falo muito sobre sororidade nas palestras, nas rodas de conversa. Eu tenho uma experiência diferente com as mulheres. Felizmente, tenho mulheres na minha vida que sempre me puxaram para cima e me esforço sim para sempre puxar mulheres para cima também, levar essa fala da sororidade por onde eu vou. Porque, de fato, a prática da sororidade não precisa ser entre amigas. Para praticar a sororidade, você pode praticar com uma outra mulher simplesmente por ela ser mulher. Uma mulher que sofre violência e você passa na rua, você pode praticar a sororidade ajudando aquela mulher na hora que ela mais precisa. E, na verdade, isso é muito mais simples de ser praticado do que a gente imagina. Exatamente, mas você falou uma coisa muito importante. Eu, graças a Deus, a minha vida inteira sempre encontrei, e tenho um exemplo em casa, como eu trouxe a minha mãe, sempre mulheres que me ajudaram. Antes de trabalhar como mentora, de ver essas realidades diferentes, eu não tinha esse olhar. De 2020 para cá, dos últimos 5 anos, né, aonde eu tenho o privilégio de trabalhar com líderes em mais de 40 países. Eu já tenho mais de 5.000 horas de atendimento. Foi aí que eu falei: "Nossa, como é que pode ser, com todo o movimento feminino que a gente tem, que o que as líderes que vêm trabalhar comigo, o que elas mais tragam, é que elas estão passando por momentos de bullying, de exclusão, de mulher para mulher". Isso para mim foi novo, porque graças a Deus na minha vida isso nunca aconteceu comigo, Que mas eu bom. posso te dizer Que que é o algumas que. mulheres não vivem essa mesma experiência. Exatamente. E isso é uma das coisas que ao longo dos últimos 5 anos me chamou muita atenção, porque o que está acontecendo nas empresas multinacionais é que as mulheres que já estão na caixinha dos 50, dos 60, muitas vezes, infelizmente, falam: "Eu sofri, eu precisei lutar para chegar aqui, então você precisa também".
esse diálogo a gente não está Esse é um tendo. diálogo perverso, né, É, é uma fala perversa. é, Na verdade, a gente tem que sim praticar a sororidade para ter uma experiência diferente e mudar as próximas gerações, e não repetir os erros do passado, não é, Lina? exatamente. Lina, você está numa verdadeira turnê aqui pelo Brasil, já lançou o livro na Alemanha. Aqui no Brasil você me disse que já visitou algumas cidades e vai fechar em 13 cidades, em estados diferentes do Brasil. Você tem dupla nacionalidade, tem uma história de vida de muita superação, né? E você fala com franqueza sobre os grandes desafios que você enfrentou. Você não esconde atrás da cortina, e isso é admirável. Eu te pergunto, nessa tua trajetória, nessa turnê, levando tua fala, tua experiência para o público que te ouve e que te lê, o que você espera conseguir levar para essas pessoas? Coragem. Eu acho que essa é a palavra mais importante. Eu quero plantar a semente de coragem em todos os corações, independente se vai brotar daqui uma semana, se vai brotar daqui 10 anos, mas coragem e curiosidade. Eu acho que essas são as duas coisas que a gente está faltando hoje em dia. E através da coragem e da curiosidade, a gente cria os laços da conexão. Então, o que eu espero de trazer, de plantar em todos os corações que leiam o Profundo Olhar, que interagem comigo, são esses 3 Cs: é a coragem, é a conexão e a curiosidade. Começando por você mesmo, porque se você não se entende, se você não fica atento aos seus gatilhos e as coisas com quais você se autossabota, né, você vai sair atirando para os outros, entendeu? Mas aí não adianta você ficar só com você, porque muitas coisas que são os nossos pontos cegos, os outros, né, enxergam e a gente não enxerga. Então, a a coragem de você ser vulnerável, a coragem de você dizer não, né, a coragem de você fazer um limite, a coragem de você também aceitar que pode ser um sim para você, um não para os outros, vai te trazer os momentos de solidão, porque é isso que acontece, né. A curiosidade de você entender a história da outra pessoa, a curiosidade de De você entender entender sem julgar, né? exatamente. E através disso a conexão, porque a gente está muito desconectada. Apesar de que nos tempos da internet a gente está muito conectado, sim, mas a gente não se conecta mais um com o outro. Em muitos momentos durante o turnê, um dos momentos mais especiais para mim é o momento de autógrafo. É aquele momento quando uma pessoa que comprou o meu livro, que está me doando o seu tempo, vem lá e pede uma dedicatória. Eu levanto o rosto, eu olho na direção do olhar, né, porque a gente não sabe que eu não enxergo onde está o olho, e eu pergunto à pessoa: "Como é que você chama? E você gostou? Como é que você está?". Tem pessoas que falam assim: "Nossa, ninguém que legal, você pergunta como é que eu tô". Uma pergunta tão leve, né, uma coisa tão Uhum. mas a gente não conecta, mas a gente Tão não pergunta, básica mas ainda, é uma né? coisa básica. Então, é coragem, curiosidade e conexão. Você ajuda mulheres e ajuda pessoas, né, a desenvolverem também sua própria liderança. Acho que o Profundo Olhar também tem essa missão, né? Quando você trabalha a liderança nas pessoas, você fala de empatia, de silêncio e de escuta. Esses 3 elementos são essenciais? São essenciais, porque o silêncio, ele na verdade é a escuta ativa. Porque você provavelmente passou por isso também alguma vez, porque todos nós passamos por isso, quando você está escutando alguém te falando algo e dentro na sua cabeça você já está começando a A criar criar uma resposta. exatamente. Aí você não está sendo silencioso. Aí você não Isso. está na escuta ativa. Você já está preparando a sua resposta. E no momento de um diálogo legal, como a gente está tendo aqui, até que é fácil. Mas no momento do conflito, da briga, do desentendimento, das perspectivas diferentes, das personalidades, a gente anda muito armado. Sim. Então, dentro da liderança, eu trabalho exatamente isso. Eu trabalho assim a consciência de você aguentar
de você primeiro escutar e depois você pensar na sua resposta. O tempo é muito rápido, a gente quer muito estar certa, porque todo mundo acha que é dono e dona da verdade. Sim. Isso é uma doença mundial. E existe mais de 8 bilhões de realidades e verdades. Tem algumas que são com mais experiência ou não, mas também tudo que está dentro do profundo olhar é simplesmente não mais do que menos do que a minha realidade e a minha verdade. Não precisa ser a verdade de ninguém. E a gente não está aceitando que existe essa diversidade em realidades. A gente fala de inclusão de diversidade, a gente fala na liderança, no clima organizacional, mas o que a gente acaba fazendo, a gente acha que aí entra o perfeccionismo, que só seguindo esse passinho, essa receita, que isso vai trazer mais efeitos, mais inovação, mais produtividade, e a gente não conversa mais. Então a liderança, né, começa de dentro para fora. A autoliderança, as pessoas acham, ai, então eu preciso, como líder, né? Então eu preciso entender como é que eu vou me liderar para ser a melhor versão de mim mesmo e como eu vou liderar os outros. A pessoa não para pensar, mas o que eu preciso, né? O que eu preciso quando alguém me lidera? Porque mesmo o presidente de uma empresa, de uma certa forma, querendo ou não, ela está sendo liderada pelo mercado, pelos clientes. Sim, Então, o tempo todo, né? todo mundo a gente tem essa visão. E dentro da liderança eu trabalho isso, que você como líder, você Precisa ouvir também, não é? exatamente, mas Engraçado. ouvir com a intenção de curiosidade e de você De aprender uma aprender pessoa com o outro, né? exatamente. E a gente não tá, a gente quer sempre ter a resposta certa e não a pergunta A gente certa. quer estar certo É, antes de ouvir a história do outro. exatamente. É isso que você me trouxe sobre a escutativa, me remonta a um livro que eu gosto muito, Comunicação Não Violenta, Aham, do Marshall Rosenberg, que ele fala exatamente isso, como nossa mente se antecipa na resposta, porque na verdade a gente quer mostrar que a gente está certo e o outro está errado. Então, na verdade, quando a gente não tem essa escutativa, a impressão que o outro tem é que a gente está se defendendo dele. uhum, Nós não estamos sendo empáticos, né? exatamente. Empáticas. Você, com esse livro lindo, iniciou um movimento. O nome do movimento é Eu Me Vejo. Fala um pouco para a gente sobre o movimento Eu Me Vejo. O movimento Eu Me Vejo, na verdade a gente já trouxe tudo sobre o movimento, né, começando Tudo está com implícito tudo tá implícito, começando, né, com o meu pelos óculos óculos. lindo, mas eu me vejo voltando os 3 Cs, da coragem, da curiosidade e da conexão. No movimento Eu Me Vejo, eu quero empoderar, especialmente mulheres, e lembrar que o relacionamento mais importante que a gente tem é o relacionamento com nós mesmos. E da gente acordar de manhã e a primeira conversa a gente tem que ter com nós mesmos, olhando no espelho e falando assim: como é que tá você? Dentro do movimento Eu Me Vejo, eu trago isso também. Seja a franqueza radical com você mesma. E a pergunta não é como é que você está? "Ah, tô joia, tudo legal". Não, como é que você está? Você E dormiu bem? dormiu bem? Como é que você está? Como é que você está se sentindo? Você está precisando hoje de 2 cafés, 3 cafés? E também, no final do dia, você se perdoar. Se o dia você tentou ser a sua melhor versão de você mesma, mas não deu certo, porque tem aquele dia que tudo dá errado. Existe e tudo bem. Tudo bem. Então, dentro do movimento Eu Me Vejo, é exatamente isso. É um relacionamento com você mesmo, de generosidade, de franqueza radical, de muito amor, né, com você mesmo e de aceitação. Então, dentro do Eu Me Vejo, dentro do profundo olhar, eu quero trabalhar essa questão. Porque quando eu estou sendo generosa comigo mesmo, quando eu tenho essa franqueza radical, quando eu falo: "Cara, você fez o seu melhor, mas hoje você atirou em todo mundo que passou, então Hoje não todos deu. hoje não deu". Não ajuda você ficar se cobrando, Sim. não Nem ficar ajuda. se chicoteando, né? Exatamente, exatamente. Não ajuda, porque isso não resolve o problema, não resolve nada. Então
antes de você pedir perdão para todo mundo que está em sua volta, primeiro pede perdão para você mesmo. E não tem nada a ver com bala e meditação, vamos todo mundo parar de trabalhar e todo mundo só ficar zen, não. É uma coisa muito séria, é uma coisa que tem a ver realmente com a química dentro do seu cérebro. Por Autoaceitação. Exatamente. E a autoaceitação, ela começa não no auto muitas pessoas falam: "Ai, autoaceitação é que tudo tá legal". Não, tudo tá legal é diferente do que "e tá tudo bem". O "e tá tudo bem", como você falou, é falar assim: "Cara, eu vou ter que me perdoar essa lista de coisas, porque hoje eu fui uma pessoa péssima com meu colaborador, com a pessoa com quem eu trabalho, com nossa, eu entrei e queria dominar todo mundo, porque eu achava eu era dona da verdade. E tá tudo bem, eu sou um ser humano". Não é "tá tudo jóia", não é um "tá tudo bem, deu certo", não. É um "cara, amanhã é outro dia". Esse é a base do movimento Eu Me Vejo. Que lindo. E você usou uma palavra, ser humano, que eu acho que para mim define tudo. Errar é humano, acertar é humano. Quando você trabalha mergulha dentro de você mesma, quando você faz esse profundo olhar, você se aceita naquilo que você tem de bom e naquilo que você ainda precisa melhorar, a vida fica mais leve, não fica? A vida fica mais leve, e aí eu gosto sempre da frase que o Einstein, né, o físico alemão, ele trouxe. Ele fala assim, eu não sei se eu falo de certo em português, né, mas ele fala assim: "Existe duas maneiras como é que você pode enxergar a vida, ou que tudo é um milagre, ou que nada seja um milagre". E você pode optar. Eu opto que tudo é um milagre. Então, esse olhar de curiosidade de criança, né, que não é infantil, é Sim, sinceramente essa curiosidade. Eu falo assim: "Nossa, curiosidade nossa, genuína. nossa, Que nossa, nossa, interessante. nossa". Então, isso traz muita leveza, porque aí também interessante, você acordou, você meditou, você comeu certo, você estava preparada e você fez tudo que está no roteiro e mesmo assim você estava sendo uma pessoa ríspida, uma pessoa desagradável, uma pessoa então, cara, vamos lá na curiosidade, o que mais ou menos disso você pode mudar? Aí a gente está numa mentalidade de crescimento, né, e é isso, eu acho que começa por aí. E é isso, inclusão, como você bem disse na nossa conversa por telefone, é um direito humano, independente da condição. É um direito de todos e de todas. Não é isso, Exatamente, menina? exatamente. A inclusão é o resultado depois que você quebrou o ciclo da autossabotagem, aceitando que você vai quebrar ele pela sua vida inteira. Porque só ao momento que você não está mais fazendo parte dessa terra, você vai parar de se autossabotar. Isso, infelizmente, é a verdade. A gente pode melhorar nisso, a gente pode ter estratégia, mas cada dia a gente vai ter que se perdoar no mínimo 1 minuto de autossabotagem. E tudo bem. E tá tudo bem. Então vamos pegar toda essa energia da tua fala, eu quero que você deixe uma mensagem para as nossas mulheres, uma mensagem que inspire e que tenha a ver com você, a voz que vier agora do seu coração para as mulheres que querem se permitir viver uma versão melhor de si mesmas. Mulheres, o que eu quero deixar aqui com vocês, tenha coragem de começar com um pequeno passinho. Não acha que você tem que reinventar a sua vida inteira. Tenha coragem que, pelos próximos 7 dias, depois que você escutou aqui o nosso episódio, vem comigo e faça o seguinte: acorda de manhã, separa 5 minutos, não é mais nem menos disso, e tem aquela conversa de amor, de compaixão e de calor humano com você mesma. 5 minutos de manhã. Faz isso por 7 dias. Oi, bom dia, como é que você tá? E no final do dia, mais 5 minutos, aonde você fala com você mesma e você fala:
você tentou ser o melhor. E tudo que deu errado, você só é um ser humano e tá tudo bem. Faça esse investimento de 10 minutos por dia por 7 dias e depois deixa aqui embaixo nos comentários o que isso mudou para você. Minha mensagem é a coragem da mudança. Ela começa com pequenos passos. A gente muitas vezes não começa a se permitir de ter uma vida melhor porque a gente acha que tem que ser aquele salto alto. Não é. Aquele passinho já é suficiente para você mudar a sua vida. E todos vocês têm essa capacidade. Eu acredito em vocês. Sem pressa e sem pausa. Todo dia um pouquinho, né, Lina? Exatamente. Deixa a tua rede social. Como é que as nossas ouvintes podem fazer para te encontrar nas redes sociais? Vocês me encontram no linamariapietras.br. Importante o .br, porque vocês encontram também o Lina Maria Pietras para as minhas ouvintes alemãs. Então, se você quer treinar aquele idioma que tem pessoas que falam que é idioma do diabo, né? Porque é complicado, mas os alemães também acham que a gente está brigando quando a gente fala português. Então, vocês podem me seguir no alemão também. Mas aonde eu falo e trago todo esse conceito que a gente conversou é o linamariapietras.br. Começa a me seguir, deixa seus comentários e eu tô curiosa se vocês não deixam o resultado do desafio que eu deixei aqui com vocês nos comentários desse podcast, que ó, segue o podcast, deixa o comentário, mas de vocês também deixarem escreverem comigo no direct. E o maior presente que você pode me dar é sinceramente coragem. Começa com isso. Tu tem Instagram também, não tem, Lina? É o Instagram. Esse é o Instagram. Esse é o Instagram. Perfeito, perfeito. Lina, eu quero te agradecer profundamente por seu olhar, o olhar que você trouxe no seu livro, o olhar para essa conversa tão sincera, tão franca. Muito obrigada. Você foi um presente para mim na noite de hoje. Eu tenho certeza que vai ser um presente para muitas mulheres que hoje estão ali se vendo diante de situações, de circunstâncias desafiadoras, muitas também vivendo uma versão de uma deficiência, seja visual ou seja outra deficiência, mas que enxerga aquilo como um grande limitador e às vezes como uma barreira intransponível. Você mostrou que é possível romper barreiras, que as barreiras elas são, antes de tudo, mentais. E quando você não se auto-sabota, ou quando você vence a autossabotagem, você consegue trilhar um caminho diferente. Então, parabéns. Virei tua fã, já conhecia teu trabalho e agora estou curiosa para terminar a leitura do teu livro. Muito obrigada por esse presente que você foi para a gente na noite de hoje. Muito obrigada ao convite. Eu também sou super fã dela. Então somos duas fãs, uma Super da fã. outra. E a você, ouvinte, meu muito obrigada pela companhia. E aí, gostou das experiências partilhadas hoje por Lina Pietras, escritora alemã, brasileira, está numa turnê linda aqui pelo Brasil, tem uma história de transformação. Hoje ela está transbordando uma experiência de vida única, ela tem uma história única, mas com certeza todos os aprendizados que ela conseguiu congregar dentro de si podem sim inspirar você a fazer uma mudança na sua história. Então, se você gostou, já sabe. Comenta, compartilha com todo mundo, com as amigas, com os amigos. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse é um espaço para você, para todas nós. O episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, Faz Contabilidade, Trio Comunicação, Instituto Faneco, Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife e Partiu Entrega. Te espero aqui no Chama da Legada, um cheiro no seu coração e até o nosso próximo episódio.